Então vamos lá, pessoal, voltando aqui para o direito do trabalho, nós vamos falar agora sobre os requisitos do vínculo de emprego. No último bloco nós falamos sobre os princípios do direito do trabalho, sobre a natureza jurídica, sobre as fontes e vamos agora para as características do vínculo de emprego, para os elementos do vínculo de emprego. A nossa base de estudo aqui passa a ser o artigo 3º da CLT principalmente. Então, em que hipóteses eu posso dizer que existe um vínculo de emprego entre João e determinada empresa? Quais são os requisitos que têm que estar presentes para que eu afirme ou não a existência do vínculo? O João, ele é empregado dessa empresa ou ele é um autônomo, um prestador dos serviços? Para ser considerado empregado, todos os requisitos aqui do artigo 3º têm que estar presentes ao mesmo tempo. Então são requisitos cumulativos. Eu só posso dizer que eu tenho empregado se eu demonstrar que se trata de uma pessoa física. Por quê? Porque não existe vínculo de emprego entre pessoas jurídicas. Entre pessoas jurídicas existe vínculo contratual, regido geralmente pelo Código Civil, mas não existe vínculo de emprego. Vínculo de emprego eu tenho que ter aqui o empregado pessoa física, que tem que trabalhar com pessoalidade. Então vejam, é comum nós afirmarmos que o vínculo de emprego ele é intuito personae. O que significa dizer que ele é intuito personae? Que ele foi firmado em virtude de qualidades daquela pessoa, que ele foi criado, que o empregado foi contratado em virtude das suas qualidades pessoais, do seu currículo, da sua experiência. Então, o empregador, ele quer que a atividade seja desenvolvida por aquela determinada pessoa. Isso significa que existe pessoalidade. Quando eu contrato uma empresa de prestação de serviços, eu quero que ela me preste serviços independentemente se quem vai prestá-los é João, Maria ou José. Então vejam a diferença. Eu, empresa, contrato outra empresa de prestação de serviços. Eu quero serviços de limpeza. Tanto faz se a limpeza vai ser executada por João, Maria ou José, porque o que me interessa é o serviço. Só que a partir do momento que eu contrato o empregado, eu quero que ele preste serviços. Eu vou remunerá-lo para que ele preste o serviço. Essa é a ideia da pessoalidade. O vínculo se formou em decorrência de qualidades especiais daquela determinada pessoa. Só que, além disso, eu tenho que demonstrar a não eventualidade, também chamada de habitualidade. Então, veja que dentro da CLT nós temos aqui a não eventualidade, a habitualidade. Eu tenho que demonstrar que aquela pessoa física está prestando serviços com habitualidade, mas com uma certa rotina, com uma certa repetição. Essa é a ideia da não eventualidade, da habitualidade. Vejam que o trabalho ele é prestado com uma rotina. Vejam o que poderia acontecer. Digamos que de vez em quando eu tenho problema com os computadores da minha empresa. Sempre que eu tenho problema com os computadores da minha empresa, eu ligo para o João vem e conserta. Só que isso não é habitual. Ele veio hoje, daqui a 3 meses ele vai retornar, dali a 6 meses ele retorna, depois com 2 meses ele retorna. Vejam que não tem habitualidade. Vejam que o trabalho dele, o trabalho que ele está prestando é eventual. Ele não será considerado empregado, exatamente por essa ausência de rotina. O trabalho prestado pelo empregado, ele é habitual. Ele não precisa ser diário, tomem cuidado com isso. O trabalho diário não é requisito do vínculo de emprego. A CLT não exige que o trabalho seja prestado diariamente, apesar de praticamente todos os empregados trabalharem dia a dia. Então, o não eventual, o habitual, pode ser, por exemplo, uma vez por semana. Toda segunda-feira,
às 8 horas eu estou na empresa. Trabalho naquela empresa de 8 a meio-dia todas as segundas-feiras. O meu trabalho é habitual? Perfeito. Ele é habitual porque eu tenho uma rotina. Ok? Cuidado porque o trabalho diário não é requisito. Além disso, nós vamos falar em onerosidade. Aquela pessoa física que trabalha com pessoalidade, com a habitualidade, espera receber pelos trabalhos prestados, pelos serviços prestados. Então a onerosidade é a expectativa de recebimento de uma quantia. Vejam que a diferença entre o empregado e o voluntário é exatamente a onerosidade. O voluntário ele não possui vínculo de emprego pela ausência de onerosidade. O voluntário não tem expectativa de recebimento de quantia. O voluntário ele não presta serviços esperando ao final do mês receber dinheiro. O empregado já é o contrário. O empregado, ele tem a expectativa de recebimento da quantia acordada. Mesmo que não tenha sido acordada, ele tem a expectativa de receber uma determinada quantia. Além disso, nós temos a subordinação. A subordinação é o principal elemento do vínculo de emprego. Vejam que se eu não sou empregado, eu tenho autonomia. Se eu sou empregado, eu tenho subordinação. Então, eu sou autônomo. Geralmente o autônomo trabalha na hora que quer, faz o seu próprio horário, desenvolve as suas atividades com liberdade, com autonomia, como o próprio nome deixa claro. O empregado não. Geralmente o empregado trabalha no horário estipulado pelo empregador, utiliza o uniforme ali elaborado e imposto pelo empregador. Vejam que existe subordinação. Só que eu destaquei para vocês aqui no slide, coloquei para vocês aqui, subordinação jurídica. Por quê? Porque essa daqui é a verdadeira subordinação. A subordinação jurídica, ou seja, a subordinação que decorre da lei. O empregador, ele pode impor horário de trabalho, impor a utilização de uniforme, de metas, criar rotinas de trabalho, porque a lei assim permite. A lei outorga ao empregador o poder diretivo. Vejam que, se nós encontrarmos numa prova da OAB subordinação técnica ou subordinação econômica, essa assertiva estará errada. A subordinação não é técnica e ela não é econômica. Vejam que eu, empregado, não estou subordinado ao meu empregador em virtude da técnica. Por quê? Porque eu tenho a técnica. Quem possui a técnica do negócio sou eu. Eu conheço muito mais sobre a oficina do que o meu empregador. A subordinação não é econômica, porque pode ser que eu trabalhe por prazer, que eu não precise do dinheiro. Pode ser que eu tenha muito mais dinheiro que o meu empregador. Mas vejam que mesmo possuindo a técnica, mesmo possuindo muito mais dinheiro, não precisando do dinheiro aqui, do salário, eu estou subordinado ao empregador. Por quê? Porque a subordinação é jurídica. Lembrem-se o seguinte, eu posso contratar como empregado Bill Gates para trabalhar na minha loja de informática. Ele sabe muito mais de informática que eu, tem muito mais dinheiro que eu, mas eu mando nele. Eu crio as regras, eu organizo a atividade. Porque a subordinação não é técnica, não é econômica, ela é jurídica, ela decorre da lei. Tomem cuidado com isso daqui. Alteridade. O que seria alteridade, pessoal? Percebam o seguinte, nós já fugimos do artigo 3º, nós já caímos no artigo 2º, que é o que fala do conceito de empregador.
Dentro do conceito de empregador, dentro do caput do artigo 2º da CLT, nós temos o conceito de alteridade. Nós temos a ideia de que o empregador assume os riscos do empreendimento. Alteridade significa a assunção dos riscos do empreendimento. Eu, empregado, trabalho. Agora, quem assume os riscos do empreendimento é você, empregador. Essa daqui é a ideia. O empregado, ele até pode participar dos lucros do negócio. Nós até podemos ter participação nos lucros e resultados, mas eu não participo dos prejuízos. O negócio vai mal, meu salário não pode ser reduzido. Vejam que existe uma fase ruim para as empresas daquele setor, o meu contrato de trabalho continua o mesmo, eu não posso sofrer reduções, não podem ser impostas situações maléficas a Bruno. E agora, pessoal, exclusividade. Vimos pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação e alteridade. O que acontece com a exclusividade? Exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. Vejam que eu posso ter vínculo de emprego com várias empresas ao mesmo tempo. Eu posso ter a minha carteira assinada por 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo. Digamos que em cada uma delas eu trabalho em um dia da semana. Então trabalho segunda para a empresa A, terça para a empresa B, quarta para a empresa C e assim até sexta-feira ou até sábado. Eu posso ter 5, 6 registros na minha carteira de trabalho. Eu serei considerado empregado das 5, 6 empresas. Por quê? Em todas elas, observando o vínculo existente entre Bruno e todas aquelas empresas, eu tenho Bruno, pessoa física, com pessoalidade, com habitualidade, onerosidade, subordinação, alteridade. Então tomem cuidado porque exclusividade não é requisito do vínculo de emprego. E local da prestação dos serviços. Será que eu tenho vínculo de emprego apenas se eu trabalhar nas dependências do empregador? Se eu trabalhar na minha casa, se eu fizer o trabalho a domicílio, se eu fizer um trabalho em qualquer outro lugar, um trabalho à distância, será que eu sou empregado mesmo assim? Se presentes aqueles requisitos, sim. Local da prestação dos serviços não é empecilho ao reconhecimento do vínculo de emprego. Vejam que o artigo 6º da CLT, que eu destaquei para vocês aqui, ele diz que não haverá nenhuma discriminação, nenhuma diferenciação em virtude do local da prestação dos serviços. Eu trabalho nas dependências do empregador, eu trabalho em domicílio, eu trabalho à distância. Se presentes os demais requisitos do artigo 3º, eu serei considerado empregado. Ou seja, não existe diferença aqui em relação ao local de prestação de serviço. Ah, mas eu trabalho à distância. Como é que eu vou ser subordinado à distância? Telefone celular, e-mail, videoconferência. Nós temos várias formas atualmente, por meios informatizados, de subordinar. Então, subordinação não é só aquela direta, cara a cara, do empregador que entra na sua sala e determina o que você tem que fazer. Eu também tenho a subordinação por meios informatizados, a subordinação à distância. Então, tomem cuidado com isso daqui. Dando sequência à nossa análise, nós caímos lá, já estávamos nele, na verdade, no artigo 2º da CLT, que é o artigo que vai falar do empregador. Quem é o empregador? Quais são os requisitos aqui para considerar alguém empregador? Primeiro, o caput do artigo 2º vai falar que empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria
e subordina o empregado. Então eu sou a empresa, estou contratando, admitindo, assalariando, organizando a atividade. Eu sou o empregador. Só que o que acontece? Nós temos no parágrafo 1º do artigo 2º os empregadores por equiparação. Vejam que o caput só fala da empresa, mas um profissional liberal não pode ser considerado empregador, não? Veja um médico que quer contratar uma atendente para o seu consultório, ele na qualidade de profissional liberal não pode ser considerado empregador? Claro que pode, ele é considerado empregador por equiparação. Então os profissionais liberais entram aqui nesse parágrafo 1º, assim como as instituições sem fins lucrativos. Mas peraí, Bruno, você disse há uns minutos atrás que o voluntário ele não possui vínculo de emprego com essa entidade sem fins lucrativos. Realmente, o voluntário não. Mas vejam que a mesma instituição sem fins lucrativos, ela pode ter voluntários e pode ter empregados. Então eu tenho a instituição sem fins lucrativos, eu tenho ali trabalhando voluntários e eu tenho empregados. Então o parágrafo 1º do artigo 2º diz que essas entidades, elas também serão consideradas empregadoras. Olhando ali para aquele atendente da instituição sem fins lucrativos, eu consigo ver nele a onerosidade, eu consigo ver a subordinação, todos os requisitos, tanto que ele tem a carteira assinada, tem todos os benefícios da legislação trabalhista. E além disso, nós temos o parágrafo 2º. Aqui nós vamos gastar mais tempo, aqui nós vamos tomar mais cuidado. O parágrafo 2º do artigo 2º vai falar do grupo econômico, do grupo de empresas, vai trazer uma situação muito comum atualmente. O que acontece muito hoje em dia? Nós temos várias empresas interligadas. Nós temos várias empresas, geralmente dos mesmos donos, com a administração central, empresas que estão relacionadas. Vejam que essas empresas aqui, muitas vezes, elas formam os chamados grupos econômicos, os grupos empresariais. E o que acontece? Existe aqui a caracterização do grupo de empresas. Em que hipóteses, olhando aqui para o slide, eu posso afirmar que as empresas A, B, C e D formam um grupo? Em que situações eu tenho grupo, em que situações eu não tenho e quais são as consequências do reconhecimento da formação do grupo de empresas? Primeiro, lendo o parágrafo 2º, nós chegamos à conclusão que o legislador mencionou aqui o grupo por subordinação. Por quê? Lendo o dispositivo, nós percebemos a existência de uma empresa principal, sendo que as demais empresas estão subordinadas a ela. Essa daqui é a figura trazida pelo parágrafo 2º, o grupo por subordinação. Empresas subordinadas a uma maior, a uma empresa principal. Só que o que acontece? Também se admite no direito do trabalho o grupo por coordenação, que é aquele grupo informal, muitas vezes existente no Brasil. No grupo por coordenação, nós não temos empresa principal, não. Nós temos empresas, cada uma delas com a sua personalidade jurídica própria, mas que estão vinculadas entre si. Observando aquelas 5 empresas aqui no slide, A, B, C, D e E, nós verificamos que elas possuem os mesmos sócios, que elas possuem administração única, cada uma presta serviços para outra, então elas estão relacionadas. Não existe a subordinação com nenhuma outra superior, mas elas estão coordenadas. Isto basta para que surjam aqui as consequências que nós vamos estudar daqui a pouquinho.
Então, o dispositivo ele fala do grupo por subordinação, o parágrafo 2º do artigo 2º, mas também se admite o grupo por coordenação. Só lembrando o seguinte, para ficar bem claro, no grupo eu tenho as empresas A, B, C, D e E. Todas elas têm personalidade jurídica própria. Todas elas têm personalidade jurídica própria. Cada uma tem o seu CNPJ, seu contrato social, são empresas distintas, mas que serão consideradas para fins trabalhistas como uma só empresa. Então veja, ó, configurado o grupo empresarial, o grupo econômico, o grupo de empresas, nós vamos aqui para a principal consequência, que é a consequência que está no final do parágrafo 2º do artigo 2º, que é a responsabilidade passiva solidária. Então, lendo aqui o parágrafo 2º do artigo 2º, nós observamos que existe uma responsabilidade passiva solidária entre as empresas do grupo. O que significa dizer que existe essa responsabilidade? Digamos o seguinte, Bruno foi contratado pela empresa C. Bruno sempre trabalhou para a empresa C e só para ela. Nunca colocou os pés em A, B, D e E. Bruno saiu da empresa C com um crédito de R$100 mil. Bruno pode cobrar de A, B, D e E empresas do mesmo grupo? Pode. Essa é a responsabilidade passiva solidária das empresas componentes do grupo. Bruno trabalhou apenas para C, mas ele pode cobrar de A, B, D e E. Ele pode cobrar de todas as empresas do grupo, mesmo que nunca tenha prestado serviço para elas. Todas as empresas do grupo são responsáveis solidariamente pelo pagamento dos débitos existentes com Bruno, ou seja, pelo pagamento dos créditos de Bruno. Isso daqui decorre da chamada responsabilidade passiva solidária. E o que acontece? A solidariedade aqui faz com que Bruno possa cobrar desde logo de A, B, D e E. Não há necessidade de que Bruno tente primeiro receber de C para depois receber das demais empresas do grupo. Não. Se a responsabilidade ela é solidária, eu, credor, posso exigir o cumprimento da obrigação de qualquer uma das empresas. Além disso, nós temos aqui a chamada teoria do empregador único, que foi reconhecida por essa súmula 129 do TST. Isso daqui é extremamente importante para as provas. A teoria do empregador único, também chamada de responsabilidade ativa. Qual que é a ideia? Eu falei para vocês que Bruno trabalhava para a empresa C. Bruno teve a CTPS, a carteira de trabalho dele, assinada por C. Daqui a pouco, quem começa a exigir trabalho de Bruno? A empresa B, a empresa A, a empresa D e a E. Todas as empresas começam a exigir trabalho de Bruno. A pergunta que ficava antes dessa súmula 129 era em relação aos contratos de trabalho. Será que exigindo o trabalho de Bruno, as empresas A, B, D e E, elas geram novos contratos de trabalho? Será que Bruno teria um novo contrato de trabalho com cada uma delas? Resposta negativa. A teoria do empregador único. Quem é o empregador de Bruno? O grupo. Então, apesar da carteira de trabalho ter sido assinada por C, pode ser exigido o trabalho de Bruno por todas as empresas do grupo, sem que eu tenha novos contratos de trabalho. Eu continuarei a ter um contrato de trabalho prestando serviço para todas as empresas. Então é indiferente se, por exemplo, eu trabalho todos os dias na empresa C ou se eu passo a trabalhar um dia por semana em cada empresa. Estando dentro da minha jornada de trabalho, eu tenho um único
contrato. Só que vamos tomar cuidado com as exceções. A própria súmula 129, no finalzinho, traz um salvo. Salvo ajuste em contrário. Então, salvo ajuste em contrário. Pode ser que exista aqui cláusula prevendo o trabalho de Bruno apenas para C. Pode ser que no contrato de Bruno tenha sido firmado, tenha sido incluído uma cláusula ali de exclusividade, que Bruno só vai trabalhar para C. Se as outras empresas começam a exigir trabalho de Bruno, aí teríamos novo contrato de trabalho. Então tomem cuidado, porque existe essa possibilidade, esse salvo ajuste em contrário. E aí, para nós finalizarmos o tema aqui, grupo de empresas, nós vamos falar dos reflexos processuais. Em virtude de um cancelamento aqui que ocorreu há muitos anos atrás, lá em 2003, mas que ainda é bastante questionado nas provas. Então, olha o que acontece. Bruno trabalhou para a empresa B daquele grupo, formado por A, B e C. Bruno trabalhava para a empresa B. Bruno saiu de B e B tem com ele uma dívida de 100 mil reais. O que aconteceu foi o seguinte: Bruno ajuizou a ação trabalhista apenas em face de B. Conseguiu por sentença a condenação de B ao pagamento dos 100 mil reais. Ou seja, processo de conhecimento, Bruno ajuizou a reclamação trabalhista, quer a condenação de B ao pagamento de 100 mil reais, conseguiu por sentença essa condenação. Na hora de executar, a pergunta que ficava era a seguinte: será que Bruno pode executar A? Será que Bruno pode executar C, que são empresas do mesmo grupo de B, mas que não participaram do processo? Vejam que quem participou do processo foi a empresa B. Só ela consta na sentença condenada ao pagamento de 100 mil reais. E aí ficava essa dúvida: será que Bruno pode ajuizar, pode executar aquela sentença em face de A e C? Será que Bruno pode pegar a sentença que condenou B e executar A e C? A resposta atualmente é positiva. Vejam que o cancelamento da súmula 205 do TST fez com que a ideia passasse a ser a seguinte: Bruno, que conseguiu a condenação apenas de B, pode executar qualquer outra empresa do grupo, mesmo que elas não tenham participado da relação processual, mesmo que elas não tenham sido rés naquele processo, reclamadas naquele processo. Então, tomem cuidado com isso daqui, porque quando estudarmos terceirização, nós vamos ver que a situação na terceirização é diferente. Mas se tratando de grupo de empresas, eu tenho a condenação de B, posso executar A e C. Isso daqui também decorre da ideia do empregador único. Quem é o empregador? O grupo. Então, se uma empresa do grupo participou do processo, participou representando todas as demais. Se uma empresa do grupo foi condenada, na verdade, todas as outras empresas foram condenadas. Daí a possibilidade de se executar. No próximo bloco, nós vamos continuar o estudo aqui do direito do trabalho para a sua prova de primeira fase da OAB.